Seja bem-vindo ao Português Descomplicado, onde a língua portuguesa fica simples e fácil. Vamos aprender juntos de um jeito prático e direto. Inscreva-se no canal e venha dominar o português sem complicações. No vídeo de hoje, vamos falar sobre preposições, expondo a importância das preposições na língua portuguesa. As preposições são blocos de construção essenciais da linguagem. Elas conectam palavras e frases, criando relações entre elas. Imagine uma ponte conectando duas ilhas. As preposições agem como pontes, ligando substantivos ou pronomes a outras palavras em uma frase. Essas conexões fornecem contexto e significado, ajudando-nos a entender a relação entre diferentes partes de uma frase. Sem preposições, as frases soariam incompletas e confusas. Por exemplo, o livro está à mesa. Falta clareza. Adicionar uma preposição como em instantaneamente esclarece a relação o livro está em cima da mesa. Essa simples adição traz uma imagem clara à mente. As preposições são incrivelmente versáteis. Elas podem indicar localização, tempo, direção, causa e muito mais. Ao entender as preposições, podemos construir frases mais claras e precisas. Dominar seu uso abre caminho para um nível mais profundo de fluência e compreensão em qualquer idioma. Tipos de preposições. Navegando pelos relacionamentos. As preposições são incrivelmente versáteis, agindo como placas de sinalização que nos guiam pelas relações dentro de uma frase. Entender os diferentes tipos de preposições é fundamental para decifrar seu significado e usá-las corretamente. Vamos explorar alguns tipos comuns. Lugar. Essas preposições especificam a localização de algo. O gato está embaixo da mesa, usa embaixo para indicar a localização do gato. Outros exemplos incluem em, sobre, em cima, abaixo, atrás, perto. Tempo. Essas preposições indicam quando algo acontece. Nos encontramos ao meio-dia. Usa ao meio-dia para especificar o horário do encontro. Outros exemplos incluem na para dias, em para meses ou anos, e ainda antes, depois, durante, desde. Causa. Essas preposições explicam a razão por trás de uma ação. Ela estava cansada de correr. Aqui, de conecta seu cansaço ao ato de correr. Outros exemplos incluem por causa de, devido a. Propósito. Essas preposições destacam o objetivo ou intenção por trás de uma ação. Ele estudou para a prova. Para. Esclarece que o propósito de estudar era ter sucesso na prova. Outros exemplos incluem a fim de, para quê. Preposições essenciais e acidentais, núcleo e contexto. No reino das preposições, encontramos duas categorias principais, essenciais e acidentais. As preposições essenciais, como o próprio nome sugere, são fundamentais para a categoria de preposição. Elas funcionam consistentemente como preposições, formando o núcleo deste grupo gramatical. Os exemplos incluem a, por, para, de, em, do, sobre, com. As preposições acidentais, por outro lado, são palavras que podem funcionar como preposições em certos contextos, mas principalmente servem a outras funções gramaticais. Essas palavras assumem o papel de uma preposição dependendo de seu uso dentro de uma frase. Por exemplo, concernente é geralmente um verbo, como em ele está se preocupando com o problema. No entanto, em concernente ao projeto precisamos de mais tempo, funciona como uma preposição, introduzindo o assunto da frase. Reconhecer se uma preposição é essencial ou acidental pode ser complicado, mas é menos crucial para o uso diário. Concentrar-se em entender o relacionamento que uma preposição cria dentro de uma frase é mais prático. Preposições compostas, unindo forças, para maior clareza.
As preposições compostas, formadas pela combinação de duas ou mais palavras, adicionam especificidade e nuance às frases. Essas unidades de várias palavras funcionam como uma única preposição, oferecendo uma conexão mais precisa entre palavras e frases. Por exemplo, de acordo com esclarece as fontes de informação. De acordo com a previsão do tempo, vai chover amanhã. Da mesma forma, em frente a fornece uma localização mais específica do que em. O carro está estacionado em frente à casa. Outros exemplos comuns de preposições compostas incluem por causa de, apesar de, em vez de, por conta de, com relação a. Entender as preposições compostas aprimora nossa escrita e fala, permitindo maior clareza e precisão na transmissão de nossas ideias. Erros comuns de preposição. Evitando armadilhas. Mesmo escritores e palestrantes experientes podem tropeçar nas preposições, pois seu uso pode ser complicado. Certos erros ocorrem com frequência, mas entender essas armadilhas comuns pode melhorar significativamente nossa proficiência no idioma. Um erro comum envolve o uso da preposição errada para um contexto específico. Por exemplo, dizer "ele está interessado na música" está incorreto. A preposição correta é por, resultando em ele está interessado por música. Outro erro frequente é usar preposições desnecessárias. Onde você foi? É uma frase comum, mas gramaticalmente incorreta. Remover o a desnecessário resulta na forma correta. Onde você foi? Confundir em e no com expressões de tempo é outro erro comum. Usamos no para dias específicos, como no domingo, e em para períodos de tempo mais amplos, como em janeiro ou em 2024. Por fim, o uso indevido de entre e dentre pode causar confusão. Entre refere-se a entidades distintas e separadas, como entre você e eu, enquanto dentre refere-se a coisas dentro de um grupo, como dentre os alunos. Ao estarmos atentos a esses erros comuns e entendermos as nuances do uso da preposição, podemos aumentar a clareza e a precisão de nossa comunicação. Pause 3. No português, é muito comum unirmos preposições com artigos e pronomes. Essas uniões, chamadas de contrações, deixam a fala e a escrita mais fluidas e naturais. Vamos dar uma olhada em algumas delas. Primeiro temos as contrações com artigos definidos. A preposição a, por exemplo, se junta com o e a para formar ao e a. Então, em vez de dizer vou ao mercado, dizemos vou ao mercado. E vou à festa, vira vou à festa. As preposições também se unem aos pronomes pessoais. A preposição de, por exemplo, se junta com ele e ela para formar dele e dela. O livro é dele e a casa é dela são exemplos disso. Outra combinação importante envolve os pronomes demonstrativos. A preposição em se une com este e essa para formar neste e nessa. Por exemplo, estou neste momento ou pensei nisso. Lembre-se, usar as contrações corretamente garante que sua fala e escrita sejam mais claras e precisas. Além disso, elas deixam tudo mais natural, como se você fosse um nativo. Praticar o uso das contrações no dia a dia vai te ajudar a dominar as preposições. Fique atento a essas nuances e tenha uma comunicação totalmente assertiva. Pause 2. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos educativos. Até a próxima!